Nesta semana estudamos o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do sermão do apóstolo Paulo aos Efésios. Lembre-se, a carta era para ser lida nas igrejas nos lares, nos pequenos grupos de novos cristãos na cidade de Éfeso. Esses novos cristãos eram constituídos de judeus, originalmente o povo da promessa, e de estrangeiros, gentios, que até então estavam excluídos das promessas do Senhor Deus, estavam excluídos do plano da salvação. Vimos isso nos primeiros versos, esse mistério. E nos últimos versos, do verso 14 até o verso 19, a oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso. E a oração por nós também, por cada um de nós. Nós podemos compreender, vendo a oração de Paulo, compreender o que é viver na plenitude do conhecimento de Deus. O que é a plenitude do conhecimento de Deus? É conhecer Deus integralmente, conhecer a Deus plenamente, sem economia, sem misérias, conhecer a Deus de uma maneira plena. Veja a oração de Paulo, já estudamos, vamos recapitular um pouco ainda esta oração de Paulo. Verso 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Essa família dos céus e na terra, irmãos, nós pertencemos a essa família. Nós somos parte dessa família, da família cósmica de Deus. Os seres celestiais fiéis a Deus. Mas os seres humanos, os seres criados aqui nessa terra. Portanto, irmãos, nós fazemos parte da família de Deus, como diz aqui, tanto no céu como na terra. O apóstolo Paulo ainda ora, e veja no verso 16, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo orava para que os crentes fossem fortalecidos pelo Espírito Santo. Essa também é uma necessidade nossa, irmãos. Ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Ser continuamente fortalecidos pelo Espírito Santo. Ao sermos fortalecidos pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus habita em nós, como diz o verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundamentados no amor. Como é que nós podemos ficar firmes na igreja, irmãos? Como é que nós podemos ficar firmes no plano de Deus, no plano de salvação? Como é que nós podemos ficar firmes aceitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Se nós estivermos em amor, arraigados e fundamentados no amor. Veja, irmãos, ele usa aqui uma figura das árvores, estamos enraizados, arraigados, ou de fundamento de um edifício, fundamentados. Esse é o embasamento para estarmos na família de Deus. O embasamento é o amor do Senhor Jesus. Nesse momento, então, quando estivermos arraigados, nós podemos compreender perfeitamente, como todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Deus. O amor de Deus que excede todo o entendimento. Compreender o amor de Cristo por nós. Para que nós fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Novamente, irmãos, aí a plenitude de Deus. Sem mesquinharias, plenamente, abundantemente. Como tem um texto na Bíblia que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, a plenitude de Deus, é abundante e Ele a dá, o Senhor Pai nos dá abundantemente. Mas ainda a plenitude de Deus chega ao ser humano somente pela atuação de Cristo no coração. Se nós deixarmos que Cristo entre no nosso coração, como diz o verso, para que você conheça o amor de Cristo, agora então você vai receber abundantemente a plenitude de Deus. Deixando Cristo no coração. Tais bênçãos são objeto de louvor e de ações de graça, como vimos ontem.
Efésios 3, versos 20 e 21. Oro àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensais ou pedis, segundo o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Novamente aqui, irmãos, aparece a palavra abundantemente. O Senhor pode fazer por nós muito mais abundantemente do que pensamos ou pedimos. Você pede a Deus, pois Ele pode fazer muito mais. Você pensa de alguma coisa, pois o Senhor pode fazer muito mais. O apóstolo Paulo agradecia, então, pelo conjunto de bênçãos que ele recebia, de poder pregar o Evangelho, de ter sido escolhido para pregar o Evangelho, de ter sido dado a ele o mistério de Deus, a interpretação do mistério de Deus, por ele poder pregar aos gentios. E por isso, então, ele louvava a Deus. Eu queria fazer uma pergunta, irmãos. Por quais bênçãos nós temos que agradecer? Por quais bênçãos eu tenho que agradecer? E eu fiz uma relação aqui, irmãos, que ainda é uma relação pequena, provavelmente ela podia ser acrescentada e vocês vão lembrar de outras coisas. Mas por quais bênçãos nós devemos agradecer? Primeiramente por Cristo, irmãos, pelo sacrifício de Cristo, que pode dar a nós a salvação, a vida eterna. Pela igreja constituída, o corpo de Cristo, o corpo onde Cristo é a cabeça e onde nós fomos implantados. Fazemos parte desse corpo, devemos agradecer pela igreja. Cada vez que você chega na igreja, irmãos, que você entra na igreja, agradeça pela igreja. Agradeça pela organização da igreja. Agradeça pela edificação da igreja. Agradeça pela liberdade religiosa de poder cultuar, de poder ter o seu templo. Bênçãos de Deus. Mais ainda, grande bênção à nossa família, nosso cônjuge, o marido, a esposa, as crianças, os filhos adultos, os netos, os bisnetos, se você já os tem. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo trabalho, o trabalho que o Senhor te deu, ou o trabalho que o Senhor te dá, ou no meu caso, o trabalho que Deus me deu ao longo da minha vida, e agora uma aposentadoria digna. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pela saúde. Muitas vezes, irmãos, nós temos problemas de saúde e aí vamos pedir tanto a Deus que nos abençoe, que nos livre, que nos cure. E quando temos saúde, irmãos, muitas vezes nos esquecemos de agradecer, de louvar a Deus pela nossa saúde. Agradecer a Deus pelo entendimento intelectual, pelo entendimento das coisas, pela fé, pelo entendimento da palavra de Deus, pela esperança. Agradecer a Deus também pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que nos guia, que nos assessora a cada dia, aquele que está ao nosso lado. Agradecer a Deus também pelas bênçãos materiais, as quais o Senhor tem nos dado. Um teto, um carro, quem sabe. Mas agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Seria interessante, irmãos, eu vou fazer essa proposta. Escreva uma doxologia. Como do apóstolo Paulo, 2 versos, algumas frases, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelo que você acha importante que deva ser grato. Faça isso. Vamos ver isso, como é que fazemos e como vamos nos apresentar. Como vamos apresentar na lição da escola sabatina, na classe do sábado. Vamos apresentar essa doxologia pessoal. A sua doxologia, o seu louvor pessoal ao Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu gostei muito do estudo dessa lição, irmãos. Eu penso que cada um de nós aprendeu bastante com a teologia do apóstolo Paulo, a teologia apresentada aos Efésios e preservada pelo Espírito Santo até nós hoje, brasileiros do século 21. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por tudo que nos tem dado. Obrigado porque nessa semana pudemos estudar a Tua palavra, o capítulo 3 da carta de Efésios, e aprender sobre o Teu grande amor. E aprender sobre o Teu grande amor por toda a humanidade,
independentemente de nacionalidade, de cor, de idioma, de sexo. O Senhor ama a todos e o Senhor Jesus morreu para prover a salvação para todos. Muito obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado pela igreja a qual fazemos parte. Abençoa cada um de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa a escola sabatina, abençoa o estudo da Bíblia. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que está ao nosso lado, nos ajudando a cada momento. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado para todos. Deus abençoe cada um de nós nas nossas igrejas, nas nossas classes da escola sabatina. Sejam todos felizes. Sábado é o dia da alegria. Portanto, alegria amanhã no novo dia de sábado.